Bom, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita no coração de todos vocês. É mais uma satisfação para nós estarmos aqui na loja teosófica Raj Yoga, né? E já no mês passado nós tivemos a oportunidade de tratar com vocês aqui da teosofia no Egito Antigo. Tivemos a oportunidade de trazer já, digamos assim, uma introdução, né, a esse país fascinante, né? Pode mudar aí, Jorge. Que tem essas características que sobreviveram à antiguidade, ou seja, muitos pesquisadores, né, têm falado sobre o Egito, inclusive falado mal do Egito, né, porque a nossa cultura judaico-cristã, que tem na Bíblia, né, principalmente o seu Velho Testamento, passagens extremamente depreciativas sobre o Egito. Praticamente jogam, né, o Egito, na época do povo hebreu, já estava na sua decadência. E a Bíblia, né, praticamente joga a última pá de cal no Egito, né, porque dá a impressão que o Egito era um país, né, uma nação escravocrata, uma nação composta por idólatras, né, e que era destituída de ciência, de arte. Até davam risada que eles não sabiam nem desenhar, porque os personagens apareciam todos só com a cabeça de lado, em duas dimensões, né? Então, meus irmãos, a cultura judaico-cristã, que deve ter se iniciado aí praticamente, né, há 3.000 anos atrás, quando o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia começaram a ser escritos, né, já falava realmente muito mal do Egito. Nós sabemos que a nossa civilização ocidental evoluiu muito nos últimos tempos, né? E foi criada inclusive essa ciência, a chamada egiptologia, que tem aos trancos e barrancos tentado investigar o Egito. Mas o que realmente aconteceu é que a profecia, uma das grandes profecias de Thoth, Hermes, acabou acontecendo. Porque num dos textos que se encontraram no Egito, há uma profecia de Hermes que dizia o seguinte: Egito, de ti não sobrarão ou não restarão senão as pedras. E é exatamente isso. Por exemplo, se nós imaginássemos que a nossa civilização, se dela sobrasse apenas as pedras, o que os arqueólogos pensariam da nossa civilização, né? Inclusive até porque nós estamos conseguindo até derrubar o prédio aí, né? Favelizando os prédios, né? Vocês podem ver que nós não somos arquitetos tão eficientes quanto esses que levantaram essa grandiosa pirâmide, né? Porque as pesquisas que têm sido feitas com essas pirâmides, que estão lá no platô de Gizé, tem mostrado que essa construção, meus irmãos, que tem bilhões de toneladas, só afundou 2 centímetros nos últimos milhares de anos. Ou seja, é uma obra cuja nivelação assim passa do perfeito, né? Quer dizer, quem trabalhou aí, os pedreiros, né, ou os maçons aí, entre aspas, que trabalharam aí, fizeram um trabalho realmente muito justo e perfeito, porque apesar dela estar ali destituída da sua cobertura, ela tem realmente uma
uma perfeição que o tempo não está retirando dela. Apesar dos vizinhos da cidade do Cairo terem tirado ali o mármore, terem roubado o ouro que estava no topo da pirâmide, e como eu já disse, depois ainda chega o Napoleão com a dinamite, aí começaram a entrar dentro das pirâmides, né? E todas as barbaridades que eles ainda fazem, né? Por incrível que pareça, o nosso último imperador do Brasil, que eu apresentei na última palestra, trouxe múmias do Egito para a capital federal. Existe um museu no Rio de Janeiro com múmias, que inclusive com a aparente falência do estado do Rio, lá parecia que não havia nem verba para a perfeita conservação daquelas múmias, e os fungos, o mofo estão lá, né, dando cabo das coitadas das múmias, né? Então, só recapitulando, meus irmãos, Egito, né, é uma tradução dessa terminologia da língua local, que quer dizer Ptah, né, o lugar onde se corporificou o princípio da criação divina. Esse era o nome da cidade de Mênfis, né, uma das grandes capitais religiosas do Egito. Mas, como nós estamos aqui nesse ambiente, meus irmãos, né, nós gostaríamos pode passar aí, de falar mais, né, porque essa terra negra do Egito, na verdade, ela é a mãe dos mistérios iniciáticos que existem até os dias de hoje. Ou seja, o que hoje em dia Rosacruzes, maçons, cristãos, né, e outras religiões, judeus também, porque nós podemos considerar o judaísmo praticamente um plágio do conhecimento egípcio, né? Nós estamos, na verdade, continuando certos princípios que foram sedimentados ali. E os escritores que eu tenho pesquisado, eles têm dito o seguinte, que o Egito nós não podemos considerá-lo como uma civilização em desenvolvimento. O Egito nunca se desenvolveu. O Egito parece que nasceu pronto. Aliás, se nós quisermos provar a Atlântida, é só fazer o percurso dos estudos que a egiptologia nos mostra. Por quê? Porque o Egito nunca teve uma arte depreciada, nunca teve uma escrita depreciada. Quanto mais antiga a escrita hieroglífica, mais bonita, mais perfeita. Quanto mais antiga a arte egípcia, mais perfeita. Quer dizer, o Egito parece que caiu do céu. Isso não existe, meus irmãos. Quer dizer que o Egito, na verdade, não foi uma civilização que se desenvolveu. Ela é um legado, ela é uma herança de uma civilização muito mais poderosa, que foi a Atlântida. Então, aquilo que os egípcios chamavam de veneráveis do norte, né, que vieram do norte com aquela sabedoria, é que estabeleceu aqueles mistérios. E quando visitantes do Ocidente, da Grécia principalmente, como Heródoto e outros, né, 500 anos antes de Cristo chegaram lá, eles começaram a trazer notícias e falar maravilhas do Egito, né? Como, por exemplo, que o Egito era um local onde as pessoas viviam numa grande harmonia e se preocupavam não tanto com a matéria, mas muito mais com o espírito, né? E que eram pessoas extremamente felizes e que viviam para o autodesenvolvimento. Agora, nós temos que ter em mente
que naquela época não existia educação formal, não existia educação universal. Então, quem não fazia parte dos mistérios, ou seja, dos mistérios espirituais, não tinha acesso à educação. Vira aí, Jorge. Daí que certos escritores, né, falavam do Egito como se eles realmente vivessem, meus irmãos, para isso aqui, para a teosofia, para a sabedoria divina, porque ela realmente inspirava. Nós que estamos aqui na sociedade teosófica, muitas vezes a gente não se dá conta da profundidade que esse termo teosofia implica. A teosofia não é uma doutrina que está em livros, não é a literatura que a sociedade teosófica publica, não é também um conjunto de livros espirituais da humanidade, mas sim é a experiência, é a vivência da mente divina operando. Por isso que na antiguidade se dizia que era muito mais fácil que um poeta, que um artista, né, que o bardo acessasse a sabedoria divina, do que aquele erudito, do que aquele que lê muito, que pesquisa muito, né? Porque mesmo na Grécia, meus irmãos, o verdadeiro sofós, ou seja, o sábio grego, não era aquele que sabia, mas sim era aquele que sabia fazer. Então, a teosofia era uma coisa muito prática. Quando a gente diz que Jesus era filho de um carpinteiro, né? E provavelmente Jesus trabalhou ali na madeira também, junto com seu pai, isso era uma sabedoria prática, ele sabia corporificar. Então, a sabedoria dos egípcios está conosco devido a essa internalização da sabedoria e corporificação nessas obras, né? Daí que alguns grandes sábios estudaram no Egito, como Platão, e principalmente que fez com que a gente trouxesse, que esse conhecimento chegasse até nós. E nós estamos aqui na instituição teosófica Pitágoras, não podíamos deixar de falar do grande filósofo, porque foi ele que cunhou a palavra filosofia, ou seja, o amor ao saber, o amor à sabedoria, né? E ele dizia que tudo é número, e isso é uma ideia, meus irmãos, absolutamente egípcia. E esse maravilhoso quadro aqui, que inclusive é original, da onde foi copiado esse quadro que está aqui na instituição Pitágoras, né? Obviamente que aquele ali não é o original é esse, que foi publicado em 1929, num livro chamado Secret Teachings of All Ages, né? Alguns meses antes do crash da Bolsa de Valores de Nova York, o querido Manly Palmer Hall lançou um livro que é absurdamente sábio até hoje, porque Manly Hall vivia na Califórnia e teve, além dele ser um grande pesquisador do esoterismo, era Rosa Cruz, ele teve a grande chance de apresentar o seu trabalho para os grandes magnatas do petróleo dos Estados Unidos, que o financiaram, que bancaram a sua pesquisa e permitiu a ele viajar ao mundo todo e coletar praticamente uma das maiores bibliotecas de esoterismo do mundo, que depois acabou se transformando justamente na própria sociedade do Manly Palmer Hall,
que é a Philosophical Society, né? Philosophical Research Society, que existe até hoje. Manly Hall, meus irmãos, é um cara tão fantástico que ele foi considerado pela maçonaria nos Estados Unidos maçom sem nunca ter ido lá numa loja. Aliás, depois ele acabou indo 3 vezes numa loja maçônica. A primeira, onde ele foi iniciado, porque ele acabou aceitando a iniciação maçônica. Depois, anos depois, ele deu uma palestra, e a terceira vez que ele foi na maçonaria, ele recebeu o 33º e último grau da maçonaria. E durante a sua vida ele deu mais de 8.000 palestras. A maioria delas, inclusive, estão gravadas, né? Aliás, uma das últimas delas ele deu justamente no Supremo Conselho da Maçonaria Americana em Washington. Isso quando ele já tinha os seus 90 e tantos anos de idade. Ele passou o século XX inteirinho pesquisando, publicando, e esse quadro foi justamente encomendado por ele para ali na beiradinha do quadro, tem ali embaixo, tem o nome do artista, que é o Julius Knapp, que pintou uma série de quadros, inclusive esse, que tem aí uma série de símbolos maçônicos, Rosa Cruz e tudo mais, né? Tem até o Teorema de Pitágoras, está ali, né? Hoje eu esqueci de trazer o laser, né? Alguém tem um laser aí para servir de ponteira ali? Que eu não vou sair da cadeira aqui, senão a minha plateia não vai me ver mais aqui. Mas ali do lado da bainha da saia dele, vocês veem ali debaixo do globo ali, a demonstração do Teorema de Pitágoras, né? Que depois Euclides, né? Na maçonaria a gente conhece esse teorema como o 47º teorema também de Euclides, né? Com a comprovação. E nós vamos ver, inclusive, como é que bastava alguém passar no Egito que ele automaticamente ficava conhecendo esse teorema, né? Então, Pitágoras, meus irmãos, nós não temos palavras para render homenagens a esse grande ser, não temos as palavras adequadas, porque o próprio nome dele já é sabedoria, né? Aí nós temos, olha só que belíssimo quadro, né? Que representa Pitágoras e os seus seguidores da sua escola pitagórica fazendo uma homenagem, um ritualzinho ali de manhã, adorando o sol nascente. Um magnífico quadro que representa o espírito realmente de profundidade espiritual que essa escola que ele tinha. Porque Pitágoras, como os egípcios, percebia a harmonia nas formas, nas pessoas, nos sons, na música, na voz. Quando chegava alguém novo na escola de Pitágoras, ele pedia que os seus discípulos rodeassem a pessoa e contassem algumas piadas, porque pelo som da risada da pessoa, ele diz que sabia o grau evolutivo da pessoa. Porque ele analisava, porque o riso é engraçado, né? Óbvio que isso aqui não tem nada a ver com o Egito, mas tem a ver com o pitagorismo. Porque a voz, meus irmãos, é um poder que nós temos que nos torna idênticos à própria divindade. Quando as escrituras sagradas dizem que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, na nossa voz que nós somos realmente mais semelhantes a Deus. Porque a Bíblia nos diz que no princípio Deus criou o céu e a terra, né? E criou isso como? Através do poder da vibração, que no final das contas é o som. E depois que ele teve a não muito brilhante ideia de criar o Adão, né? Aí ele chamou o Adão e falou: Adão, agora você vai dar nome aos animais.
E ele deu então a Adão um poder que nós deveríamos usar muito durante a nossa vida, que é a autonomia. Ou seja, o poder de dar nome às coisas, de pôr vibração nas coisas. Porque esse poder é igual ao poder divino, porque o nome, meus irmãos, define uma coisa. O nome, na vibração do nome está vibração, está poder. Então, quando os nossos pais nos têm, quando a gente nasce, os nossos pais nos dão um nome. Esse nome é uma vibração que vai nos influenciar durante toda a vida. E não é questão do nome ser bonito ou ser feio. O nome tem que ter relação com a pessoa, com a espiritualidade da pessoa, com o grau evolutivo da pessoa. E isso se estudava, né, no pitagorismo, os números, as correlações das letras com os números, e o poder oculto que isso tem. Muda aí, querido. Então veja bem, o próprio nome, o nome Pitágoras já é sabedoria, porque ele é constituído esse pit do Pitágoras, vem de Pútia, que é o próprio templo de Delfos. Eu quebrei muita cabeça aqui para pesquisar isso, viu? Para dar 1 hora de palestra, a gente passa horas e horas ali fuçando a internet para achar, né? E a ágora era a praça pública onde você fazia o convencimento das pessoas, dos cidadãos, né? Então, esse nome foi dado a ele, Pitágoras, né? Sumariamente, segundo as explicações do povo da época, Pitágoras é aquele que fala a verdade como um profeta de Delfos. Porque em Delfos haviam as pitonisas que inalavam os gases inebriantes do centro da terra e profetizavam sentadas nos tronos apropriados e viam o futuro, contavam o futuro. Quando os pais de Pitágoras o levaram a esse mesmo templo, as pitonisas previram: essa criança vai ser importante para as gerações dos homens daqui a muito tempo no futuro. Porque já são passados 2.500, 2.600 anos do nascimento dele, e nós estamos falando de Pitágoras. Apesar da sua escola ter sido destruída, né? Perseguida, mas muda aí, querido. Mas olha aí, meus irmãos, o famoso teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso já era muito conhecido no Egito, inclusive tinha um nome egípcio. A relação do 3, do 4 e do 5 era tão conhecida no Egito, meus irmãos, que basta alguém ir ao Egito com um pouquinho de, né, transcendência, não ficar assim inebriado pelas pirâmides e tudo mais, né? Inclusive esse teorema era chamado o teorema de Ísis, Horus e Osíris, porque, vejam bem, e aí há uma implicação muito séria da filosofia egípcia, porque os ocidentais cristãos, né, apesar de eu ser cristão, eu reconheço que o cristianismo nunca deu devido valor para os egípcios. Que obviamente que a Atlântida acabou, então por isso que o Egito, como um dos últimos acontecimentos da Atlântida, também tinha que acabar. Quando uma civilização termina, você não pode fazer nada, é uma coisa irrecorrível, é um ciclo que termina. Agora, a sabedoria egípcia era tão grande e não é reconhecida, que eles, obviamente, meus irmãos, percebiam o espírito das coisas. E isso está na matemática de uma maneira que é muito tranquila, só que os mesmos nossos professores de matemática não nos explicam, não nos mostram. Vira aí, querido.
Vejam bem, olha aí a foto vendo as 3 pirâmides no platô de Gizé, né? A de Miquelinos, que é a menor, de Quefren, e a maior, que é Quéops. Olhando de cima, a gente não fica tão inebriado com a forma piramidal, mas as pirâmides são também um quadrado. Se nós organizarmos a imagem das 3 pirâmides, como nós poderíamos organizar o teorema de Pitágoras, e com as atuais medidas dos cúbitos egípcios, né, de 51,7, de 107,6, né, 115,2 cúbitos, se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras aí, vai dar praticamente a prova do teorema com um erro de 4%. E esse erro de 4% é porque os vizinhos das pirâmides, o pessoal do Cairo, tirou o material da pirâmide e quando se mede ela hoje já não fecha mais. Mas o próprio teorema de Pitágoras está na figura dos quadrados que são o perímetro das próprias pirâmides. É óbvio que hoje a gente tem a vantagem de ter avião, de ter helicóptero, hoje tem até drone, né? Tem algum maluco lá que joga até o celular para cima para tirar uma foto da pirâmide, né? Mas, né? Aí você fala, mas ninguém ia visualizar as pirâmides de cima. Os atlantes visualizavam, os atlantes tinham. Na Índia hoje ainda existem escritos que falam dos chamados vimanas, que eram os veículos voadores do Egito. Veículos, segundo eles, que saíam já para fora do planeta. E que eu tenho lá a minha convicção que eles saíram até fora do sistema solar. E chegaram até em estrelas próximas. E isso deu um conhecimento aos atlantes muito grande. E eu sinto muita tristeza quando eu vejo por aí pessoas que pegam aquelas tabuletas cuneiformes, né? Não só a escrita dos egípcios, mas de povos anteriores, e ficam achando que aquilo é coisa de extraterrestre, que existe um planeta aí que circula no Sol a cada 3.000 anos, né? Tem até nome esse planeta aí, o planeta Nibiru, né? Não sei se vocês já viram falar dessa teoria, né? Planeta que nunca foi mapeado pela astronomia e tudo mais, e falam coisas assim absurdas, como se tudo que acontecesse na Terra fosse devido aos extraterrestres. Quando na verdade que aquelas tabuletas cuneiformes ali, meus irmãos, falam da história do que? Da Atlântida, das guerras que existiam entre os Atlantes. Os Atlantes já tinham bomba atômica. Os Atlantes jogavam bomba atômica uns sobre os outros. E aí vocês podem perguntar, mas por que cargas d'água os Estados Unidos foram jogar aquelas 2 bombas atômicas justamente em Hiroshima e Nagasaki? Né? Podiam ter jogado lá na capital da Alemanha. Lá, não, vamos jogar lá no Japão que está dando problema para a gente. Né? Porque isso é um karma atlante. É um karma lamentável da Atlântida, porque ninguém merece morrer fustigado por uma explosão termonuclear. Então não é a primeira vez, infelizmente, meus irmãos, que estouram bombas atômicas e lá naquelas tabuletas está descrito isso. As pessoas acham aquelas tabuletas tão fantásticas que falam assim, não, isso deve ser coisa de extraterrestre. Tem até naves lá desenhadas, no Egito também tem. Então, meus irmãos, essa pode virar aí, querido. Então há uma sabedoria oculta aí, que já na última palestra a gente falou, e foi assim pesquisada pelo René Schwartz de Lubix, que os egípcios traduziam as leis cósmicas
em fórmulas matemáticas que permitiam a eles construírem formas não só bonitas, mas que têm em si uma mensagem. Então, quando você está lá perto da pirâmide, a pirâmide está se comunicando com você pelo símbolo que ela é. A pirâmide não precisa ter nada escrita nela, porque a forma dela é uma mensagem, né? E quem teve a oportunidade de entrar lá dentro, como os egípcios faziam ritualisticamente, né? Não da maneira que o Napoleão fez, ou que outras pessoas chegam lá para ir visitar turisticamente a Grande Pirâmide. Um amigo meu entrou lá na Câmara do Rei da Grande Pirâmide. Entrou ele, inclusive, com outras pessoas aqui de São Paulo. A única coisa que eles constataram é que depois do Egito eles foram para o Marrocos. E quando chegaram lá, diz que as mulheres tiveram assim gravíssimos problemas com o seu ciclo menstrual, que provavelmente foi totalmente desarranjado pela energia da pirâmide. Porque elas foram num lugar que realmente tem uma... Você pode virar aí, querido. Então os egípcios, eles tinham conhecimento, meus irmãos, e eles observavam e chegaram na conclusão que todos esses processos naturais, o processo da fertilização, gestação, nascimento, né, o progressivo envelhecimento, a morte e depois a volta com o renascimento, a ressurreição, são princípios que estão no mundo orgânico e que nós devemos viver a nossa vida com conhecimento disso, percebendo que isso tudo está dentro de ciclos e que nós não podemos escapar dos ciclos, a não ser que nós tenhamos adquirido realmente sabedoria. E a sabedoria, meus irmãos, ela vem justamente quando a gente percebe esses princípios cosmológicos, a polaridade, o relacionamento e outros que estão aqui, né, que nós vamos ver daqui a pouco, que alguns teosofistas trouxeram de volta para o mundo esses princípios de uma maneira clara, né? Porque, como nós dissemos na última palestra, os grandes textos egípcios se perderam, né? O que aconteceu? Dos 36 mil livros de Tote, não, um pouco antes aí, querido, volta um pouco aí. Então, o que acontece, meus irmãos? Os egípcios perceberam que se eles não entendessem matematicamente esses princípios e colocassem isso na sua arquitetura e nos seus rituais, na sua arte, eles não estariam transmitindo isso para o futuro e para os seus iniciados. E foi justamente o que eles fizeram, aí sim, querido, quando, por exemplo, eles descobriram certos princípios matemáticos ocultos. E, por exemplo, a nossa ciência, a egiptologia e outras, faziam o pressuposto que os egípcios não conheciam os números irracionais, que eles seriam assim um povo simplório, quando na verdade, meus irmãos, eles conheciam sim os números irracionais, aqueles números que dão casas infinitas, e usavam isso. E é engraçado que hoje tem empresas, hoje em dia, que pegam esses símbolos egípcios e você já deve ter visto algum cartão de crédito aí que usa esse, né, algum Mastercard da vida que tem esses dois círculos aí em intersecção, porque na intersecção de dois círculos, meus irmãos, naquele centro ali, há uma constante que é a raiz quadrada de 3, que para os egípcios simbolizava o poder oculto
da criação que o ser humano tem em si. Porque o ser humano cria diariamente, segundo a segundo, minuto a minuto, nós criamos células, nós nos reproduzimos. Um homem fértil produz 10 milhões de espermatozoides por hora. Né? Um homem sozinho, durante um ano, se aproveitasse todos os espermatozoides vivos dele, ele colocaria a galáxia inteira cheia de seres humanos, um único homem. E a mulher também tem dentro de si cerca de 5 mil óvulos, né? Que obviamente que não são todos aproveitados. Mas esse princípio da criação, que é a raiz de 3, e ali aquela figura central é o que na geometria sagrada é chamada a vesica Piscis, ou a bexiga de peixe. Se vocês observarem as obras cristãs, principalmente nas grandes catedrais, principalmente as catedrais góticas, elas são cheias de formas, como por exemplo os arcos e tudo mais, que são baseados nessa bexiga de peixe aí, na vesica Piscis, que tem o poder criativo da divindade humana, está ali. E outras raízes para eles eram muito importantes, como a raiz de 5. Então, quando eles estabeleciam, por exemplo, um lugar sagrado, um templo, né, retangular, que o retângulo nada mais é do que a soma de 2 quadrados. Então, a diagonal que passa por dentro, a raiz, é por isso que na matemática a gente fala esse termo raiz. O que é a raiz? É aquilo que te dá o poder de entrar no que é oculto na terra e brotar, crescer de novo. É um poder oculto. Nenhum professor de matemática diz isso para uma criança quando ensina a raiz quadrada. A raiz quadrada é isso, meus irmãos. É o poder que está oculto naquela diagonal ali, que é apenas um processo matemático, mas é o poder que nós temos. É para a raiz de 5, eles faziam templos, né? E hoje nas lojas maçônicas, por exemplo, esse formato aí é obedecido. Toda loja maçônica tem que ter esse formato aí, retangular. Senão ela não está obedecendo esse princípio oculto, que ali no meio desse retângulo, dessa forma, está um poder criativo, que a raiz de 5 é o poder da perfeição humana. Então isso tudo está lá nas formas egípcias. Se ninguém conseguir enxergar nem o teorema de Pitágoras nas 3 grandes pirâmides, quiçá essas raízes aí, né? E enxergavam outros, né? Como por exemplo o Pi, esse número irracional que é tão importante, né? Tem gente que decora isso, né? Parece que tem um aí que decorou não sei quantas 1000 casas além do 3 ali, né? Ele começa com 3, 14, 15, vai embora, né? E botam computadores para calcular isso, que é um número irracional, vira aí, Jorge. É um número irracional que é gerado por quê? Por uma forma que é muito mística, que é o círculo. O círculo é o símbolo assim, de uma coisa tão infinita, indefinida, né? Mas se você mede um círculo, né? Então o π nada mais é do que a circunferência de um círculo dividida, né? A razão dividida pelo seu diâmetro. E aí você obtém lá sempre o 3, 14, 15 e vai embora. É outro número transcendental, é um número místico, que obviamente serve para calcular, por exemplo, a área de um... Se nós estivéssemos aqui num ambiente circular, ele será calculado com o número π. E descobriram mais, né? O π é muito importante, pode dizer. Mas esse número aqui, meus irmãos, é o mais importante de todos, que é o φ.
o φ, que é difícil de dizer ele matematicamente, que é a raiz de 5 que nós apresentamos, né? Somada a 1 dividido por 2, há algumas maneiras geométricas de representar o φ, mas ele é o responsável pelo crescimento de todas as células, de todos os seres vivos, né? Todas as formas que aos nossos olhos se mostram agradáveis, porque são naturais, elas seguem esse princípio do φ. Os construtores das grandes catedrais medievais, as catedrais góticas, respeitavam absolutamente essa progressão, né, que ela começa, quando ela é lançada em números, ela cria o que é chamada progressão gnômica. É uma progressão que segue um círculo e se expande. Então os galhos das árvores, né, pode passar aí. Nós temos aqui 1001 exemplos que vocês vão ver que seguem a progressão gnômica, as expansões das células de seres vivos. Então, desde uma rosa, de uma flor, até uma onda, até a nossa digital aí, que agora o governo quer que a gente bota lá no título de eleitor, né? Ela segue a progressão gnômica ou a progressão do número φ. Esse número estava chamado a progressão, o número de Fibonacci, né? Que foi o italiano é a álgebra áurea também. É chamado também de número áureo, número de ouro, né? Tem vários termos para ele. Então, até um furacão, que se você fotografa ele lá do espaço, ele está fazendo um círculo, né? Uma elipse a uma criança que nasce, ou, por exemplo, a proporção das falanges dos nossos dedos, dos ossos. O corpo humano é totalmente a progressão do número φ. Então, por exemplo, se a gente chega ali na nossa Catedral da Sé, que é a 8ª maior catedral do mundo, não é uma catedral qualquer, é a 8ª maior do mundo, e a gente olha para ela, como ela está nessa proporção, a gente não observa ela como um prédio enorme e assustador. É diferente lá do outro que construiu lá os 24 andares e o pessoal favelou o prédio. Lá nos Estados Unidos precisou de vários terroristas, 2 aviões para jogar o prédio no chão. Aqui a gente só precisou de alguns favelados e muito papelão. Depois de 3 horas de incêndio, conseguiram jogar um prédio de 24 andares no chão. Porque o concreto armado não suporta 700 graus por muito tempo. Então, eu acho que até aqueles terroristas lá, eles não imaginavam que aquele prédio ia despencar daquele jeito. Eles achavam que aquele prédio lá ia pegar fogo, ia matar muita gente, mas que ele ia cair, eu acho que eles não imaginavam. E ninguém imagina que dezenas de prédios aqui no nosso centro de São Paulo estão prestes a cair, basta só um casal brigar e provocar um curto-circuito, que é o que aconteceu lá naquele prédio. Se ele pegar fogo, está cheio de madeira, de papelão, o fosso do prédio todo cheio de lixo, sem elevador, que o fogo sobe como se fosse uma chaminé de fogo. Então nós estamos aqui falando de coisas divinas e a população aqui do Brasil, da nossa cidade, consegue fazer a coisa mais primitiva, que é jogar uma casa no chão, né? Parece a história dos 3 porquinhos, né? O lobo assoprando a casa dos 3 porquinhos. Quer dizer, sabedoria tem muita, meus irmãos, agora a gente precisa se converter a ela. Não dá para os nossos governantes, a nossa prefeitura, deixar acontecer isso nos prédios, é uma tragédia anunciada, né? Então essa matemática egípcia, né? Quer dizer, quando a gente olha a arte egípcia, né? Na próxima palestra, que vai continuar nesse tema, né? A Samir vai ter uma terceira e última palestra sobre o Egito.
eu vou trazer muitas informações que o mestre egípcio de Geoffrey Hodgson colocou para ele, né? O mestre egípcio de Geoffrey Hodgson, que está lá no Egito até hoje. O Egito não está totalmente acabado, existem mestres de sabedoria lá. Esse mestre do Geoffrey Hodgson, o Geoffrey Hodgson toda manhã, às 9 da manhã, entrava em meditação e entrava em contato com o mestre Polidorus, psiquicamente, e o mestre Polidorus interpretou para ele toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a interpretação esotérica da Bíblia. E isso, o diário de Geoffrey Hodgson não pôde conter todos os ensinamentos que o mestre dele teve, que tem o diário esotérico do Geoffrey Hodgson. Tem um livrão enorme que é chamado sobre a interpretação esotérica da Bíblia, que é esses ensinamentos que o mestre Polidorus passou para Geoffrey Hodgson, e foi publicado também póstumamente um livro chamado Illuminations of the Mystery Tradition, ou seja, esclarecimentos sobre a tradição dos mistérios, onde o mestre Polidorus diz que as autoridades religiosas, ia falar Atlante, mas são egípcias, né? A eles foram pedidos que os artistas pintassem sobre coisas sagradas. É o contrário dessa avacalhação que a gente vê aí no pessoal do YouTube aí que me vê, né? Ao invés de um monte de criança pulando na frente da câmera, gritando um com o outro, jogando tinta um no outro, se pedia para que os artistas egípcios pintassem sobre o sagrado. Então, quando a gente vê essa pintura aqui, a pessoa fala, não, isso aí é bonito, mas tem uma filosofia por trás, tem matemática por trás disso aqui. Vira aí, Jorge. A matemática por trás disso aqui, meus irmãos, é que esse símbolo aqui chamado olho de Ra, ou o olho de Horus, tinha proporções matemáticas que cada segmento desse olho representava uma proporção matemática e era ligado a um dos sentidos que o ser humano possui. Então, o canto do olho é o olfato, é relativo a uma unidade dividido pela metade, né, meio. O outro lado do olho, aliás, o centro do olho, a pupila do olho é relativa à visão. A parte de cima aqui da sobrancelha é o pensamento. A outra parte do olho é ligado com a audição. Essa parte aqui de baixo que faz essa voltinha é ligada ao paladar. E veja bem, aquela proporção de 1,32 é aqui essa trave aqui que desce, que é relativa ao tato, né? Que é a proporção de 1,64, é porque eles tinham o conceito seguinte: cada sentido nosso nos aproxima da realidade, mas para eles o sentido que mais nos aproximávamos da realidade, da verdade de uma coisa, era o sabor. E provavelmente isso vinha esse paladar, essa condição que a gente tem de assimilar um outro objeto, né? E todos os outros, obviamente, alguns deles são até meio místicos, né? Como, por exemplo, o olfato. Quando a gente realmente sente o odor, um perfume ou um mau cheiro de alguém ou de algum lugar, a gente está sentindo a matéria daquela pessoa. Aquele cheiro não é outra coisa que não algo que emana da pessoa, do local, do objeto. Por exemplo, o nosso irmão Ismael acabou de comprar um carro novo, né? O carro dele está com um cheiro de carro novo assim que você fica até nervoso lá dentro, porque a quantidade de borracha nova, de tal, né? E tudo mais,
né? Dizem que na Alemanha é proibido o carro novo sair com aquele cheiro tão forte, porque esse cheiro forte é poluição. Você está cheirando borracha queimada, tinta, solventes e tudo mais que dá aquele cheiro de carro novo. Então, sabedoria, sabor, né? Quando a gente experimenta realmente uma coisa, eles tinham muito isso. Agora, eles tinham uma primazia muito grande para a visão. Então, os olhos no Egito são realmente coisas muito importantes, porque o olho, na verdade, é quase como o nosso cérebro descoberto. É o encéfalo descoberto, né? Um psicólogo mesmo, ele sempre olha para os olhos de uma pessoa, que se a pessoa está 1 minuto sem piscar, é porque não tem atividade neuronal, cerebral. Uma pessoa que está piscando muito também está com algum problema rodando lá dentro da cabeça. A gente pisca, sei lá, umas 3, 4 vezes por minuto. Uma pessoa que está pensando, está preocupada, ela pisca muito mais. E uma pessoa que pisca pouco, ela pode estar muito concentrada num assunto, né? Então os olhos para os egípcios eram tão importantes, porque é através dele que a gente capta vibrações extremamente rápidas, muito além do paladar, muito além do tato, do olfato, né? A visão e a audição. A visão, ela capta frequências para o nosso cérebro interpretar, né? Então, vejam bem, meus irmãos, quando a gente fala, né, de estruturas, essa que é a grande estrutura que deveria importar ao ser humano, né? O nosso crânio e o nosso querido cérebro ali, né? Agora veja que interessante aquele miolo do cérebro ali, né? Que é o chamado o cérebro primitivo, né? O Osmir estava até falando isso aí na sexta-feira, né? O cérebro ali que vem dos répteis, né? O Carl Sagan escreveu um livro muito bonito sobre isso, chamado Os Dragões do Éden. Olha só, o cara fez um título bonito. Os Dragões do Éden somos nós, né? Porque aquele miolo do cérebro é o tal do dragão. Porque dentro do nosso cérebro está o dragão, está o dinossauro. Por que aquele filme lá do Spielberg, lá aqueles dinossauros engolindo as pessoas, por que faz tanto sucesso? Porque o dinossauro somos nós, meus irmãos. Ele está dentro do nosso cérebro, vira aí, querido. E o olho de Horus também está ali. É a própria representação. Então, a grande sabedoria, meus irmãos, é que o alfa e o ômega da criação somos nós. Vocês não precisam ir mais longe do que vocês mesmos para encontrar com Deus, para encontrar com o cosmos. Vocês têm que se encontrar com vocês mesmos. Todos aqueles símbolos exteriores se referem ao que acontece aí dentro dessa pessoa. Então, o que verdadeiramente enxerga não é o olho. O que sente não é a língua, não é o seu dedo, a sua pele. É o cérebro que traduz isso e que joga para uma dimensão mais avançada. E as pesquisas sobre cérebro hoje são muito avançadas e nos dão conta que o nosso cérebro é pouco até usado. Nós não usamos toda a capacidade do cérebro, porque a gente não faz realmente uso. Agora, quando a gente usa errado ele, como por exemplo as pessoas que foram às guerras, por exemplo os americanos que foram ao Vietnã e que estão lá hoje com síndrome do pânico, quando se faz uma análise ali do cérebro daquelas pessoas, os cérebros deles foram distorcidos lá dentro. O medo, o pavor da bomba, da guerra, do tiroteio, ele distorce ali o cérebro. Então aquela doença, meus irmãos, a gente tem que respeitar, porque aquele pânico é porque a emoção cria uma deformação dentro do próprio cérebro. Né? Gostaria muito de ficar falando aqui só sobre cérebro, porque tem
existe uma chave maravilhosa, meus irmãos, de interpretação, por exemplo, dos textos sagrados, da Bíblia. Não, espera um pouquinho. Que é a interpretação fisiológica. A espiritualidade precisa acontecer no nosso corpo, meus irmãos. Se ela não acontecer no nosso corpo, não vai acontecer em lugar nenhum. A gente vai em locais como esse para ouvir isso, mas aonde vai acontecer é dentro do corpo. Daí que o nosso irmão aí da Unicamp foi à Capela Sistina e ficou impressionado que não só aquela imagem, né? Volta uma atrás aí. Não só aquela imagem de Deus encostando, né, o dedo no homem representa ali o próprio encéfalo, né? O desenho daquele Deus representa o próprio cérebro. Como era um médico que dava aulas de anatomia, ele percebeu que todas as outras pinturas tinham a ver com pontos anatômicos do corpo. Aonde estava pintado um anjo assim pronunciando o ombro, é porque o desenho todo representava o ombro. O outro tinha um desenho, parecia com rim. Ele viu o rim, viu o fígado, viu os ovários, viu o intestino, ele viu todo. Quer dizer, aquele artista que impregnou ali, ele quis dizer o seguinte: o mistério espiritual é dentro do corpo humano. O corpo humano é o templo do Espírito Santo. E aqueles padres, aqueles bispos que comendaram aquela obra, provavelmente não estavam muito por dentro daquilo que ele pintou, porque né, ele era o iniciado dos mistérios, né? Agora sim, vamos mais um pouco, pula aí. Então esses deuses, se a gente fizesse uma versão moderna dos deuses egípcios, né, eles seriam assim bastante chocantes, né? Porque a cabeça de animal, as pessoas se prendem muito e falam, mas esses egípcios eram muito, né, muito malucos, né? O que eles fumavam, o que eles bebiam, o que eles injetavam, que eles viajavam na maionese, fazer um deus com cabeça de falcão, a outra deusa com a cabeça de leoa, né? Só a Isa ali que salva, que parece uma mulher normal ali, mas a cabeça de serpente, outra cabeça de abutre, cabeça de... né? Esses egípcios. Mas é engraçado, meus irmãos, que os povos antigos que estavam mais em contato com a natureza, obviamente que para eles isso representava muito. Apesar de hoje em dia a gente manter alguns poucos adjetivos, né, relativos ao reino animal, né? A gente acha que alguém é muito truculento, fala, aquele cara é um cavalo, né? Aquele outro é um cachorro, né? A gente acha muito natural isso. Para os povos antigos era muito mais natural. E se vocês estudarem, por exemplo, que Annie Besant, né? Que agora não tem mais o quadro dela aqui, né? Que eu sempre mostrava o quadro da Annie Besant. Mas Annie Besant escreveu sobre os Upanishads. Os indianos, eles têm uma teoria, a teoria espiritual deles, de que todos os animais descendem do ser humano. É o contrário do que a ciência diz, que o ser humano é o ser mais antigo nesse planeta. E isso tem até uma forma fácil de entender isso, porque nós somos uma espécie sem muitas diferenciações. O que diferencia os seres humanos, esse negócio de cor de pele, essas coisas, formato do crânio, cabelo, né? Um é dolicocéfalo, o outro é não sei o que. Isso são fenótipos, ou seja, são características externas. Geneticamente, 97% dos seres humanos são idênticos. Então nós somos uma única espécie. Isso prova que nós somos realmente muito antigos. Agora, as outras que dizem aí que nós descendemos dela, como por exemplo os macacos, você tem macaco, tem chimpanzé, tem orangotango, tem
tem mico, né? Tem alguém que paga o mico, tem mico-leão, né? E por aí vai, quer dizer, essa espécie está se multiplicando. Provavelmente ela veio realmente de nós. Não somos nós que somos descendentes dos símios, mas sim eles é que são descendentes de nós. E as características psicológicas que o ser humano tem, nós podemos observar muito bem nos animais. Quando a gente diz que alguém é cavalo, ou o cara parece tem uma fome de leão, ou não sei o que, né? Memória de elefante, né? Para dar palestra aqui precisa ter essa característica. Mas é que provavelmente, meus irmãos, isso tem a ver com a origem das espécies nesse planeta. A origem, a vida não nasceu nesse planeta. A vida veio de outro planeta, ou de outra galáxia, de outra estrela. Nós não devemos imaginar que ela nasceu aqui, muito menos por aquele método aí que os cientistas dizem que os átomos se trombam uns com os outros, né? Como se as 60 milhões de peças de um Boeing fossem trombando uns com os outros até formar um avião que voasse, né? Ou os átomos se trombaram até formar uma pessoa com 4 trilhões de células. Isso é ridículo, meus irmãos. Não tem como o acaso ser responsável pela evolução humana. Essa vida veio de outro lugar. E os animais, né? Eu gostaria de falar muito de teriomorfismo aqui, mas é um assunto muito complexo. Então vamos nos fixar no cabeça de Ibis aí, né? Que é o Ibis, dizem que é o pior time do Brasil, mas no Egito o Ibis é muito festejado, que é o Thoth, né? Porque naquele texto que é chamado a pedra de esmeralda, né? Que provavelmente nunca existiu, mas é como ela é chamada, né? A tábua de esmeralda. Tem esse texto maravilhoso que diz: verdadeiro, sem falsidade, certo e mais do que real. Aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para cumprir as maravilhas de uma coisa. Assim como todas as coisas são criadas de uma coisa, pela vontade e comando do único que a criou, assim todas as coisas são nascidas dessa única coisa, por prescrição e união. Esse é o primeiro enunciado da tábua de esmeralda, de Thoth, né? Que tem o famoso princípio de correspondência, que é aquilo que está em cima é idêntico ao que está embaixo, o que está embaixo é idêntico ao que está em cima. E nós vamos ver que teosofistas que trabalharam para que esses princípios herméticos fossem preservados. Porque, como eu disse na palestra anterior, meus irmãos, Blavatsky viveu 10 anos no Cairo, no Egito, e encontrou com os mestres da Fraternidade Branca do Egito. Aliás, de várias sessões da Fraternidade Branca no Egito, que não é apenas uma, né? E desse contato, ela obviamente fazia discípulos para os mestres egípcios. Vira aí, querido. Aí, que há mais de um século atrás, surge esse livro, chamado Kybalion, que é literatura obrigatória para quem é esoterista. Não tem como você escapar. E quem não leu esse livro não está sabendo o que é esoterismo, porque e lá está escrito que a autoria desse livro são os 3 iniciados. Só que passado um século depois, a gente pode dizer, os 3 iniciados são Mabel Collins, o Paul Foster Case e o William Walker Atkinson, mais conhecido aí na editora Pensamento como Yogi Ramacharaka, porque ele adotou esse nome. Ele tem livrinhos sobre yoga, sobre respiração, sobre Raja Yoga, Bhakti Yoga,
né? Jnana Yoga. Eu, por exemplo, comecei a estudar yoga com os livros do Yoga Ramacharaka, do William Walker Atkinson. Eles se reuniram e, como Mabel Collins recebeu de Blavatsky instruções egípcias, eles falaram: não, isso aqui é uma coisa muito importante, vamos colocar isso aqui em público. E escreveram esse livro. Por favor, leiam esse livro, porque, vira aí, as 7 leis herméticas, os 7 princípios herméticos, é o alicerce do esoterismo, do ocultismo, de uma maneira totalmente impessoal. Porque essas 7 leis, meus amigos, 7 princípios, elas têm tudo que realmente rege o universo e o desenvolvimento espiritual. O mentalismo, ou seja, que o todo é mental, ou seja, tudo, meus irmãos, está dentro de uma consciência. Deus está pensando, está vibrando esse universo onde nós estamos. Se ele parasse de vibrar o universo, ele se esfacelaria. Por isso que o apóstolo Paulo, que era um iniciado, diz: em Deus, nele nós vivemos e temos o nosso ser. A questão não é acreditar em Deus, porque nós estamos vivendo dentro dele, nós estamos nos desenvolvendo dentro dele de uma esfera consciente. Eu ouvi aí num certo congresso de ufologia que eu fui, que desceu um disco voador na Itália, né? E aí desceu lá à noite, né? Sempre à noite, né? É uns horários assim mais de difícil acesso, né? E um camponês viu o disco voador e, muito esperto ele foi pro lado do disco voador, né? E estavam lá os ETs fora do disco voador, né? Muito alegres e faceiros lá, pesquisando as imediações. E ele foi ter com eles, né? Muito, né? Simpório ele, e começou inclusive a conversar com esses extraterrestres mentalmente, que obviamente que os extraterrestres já passaram dessa fase da vocalização. E aí esse camponês teve a brilhante ideia de perguntar para os ETs o seguinte: vocês acreditam em Deus? Aí diz que os ETs olharam um para a cara do outro assim, parece brincadeira isso, né? Olharam um para a cara do outro e falaram assim: mas como assim, se nós acreditamos? Nós estamos dentro dele. Não é questão de nós acreditarmos. Você não pode duvidar que nós estamos dentro da instituição Pitágoras. Entendeu? Esse planeta é vivo, é a própria casa de Deus, é o ser que é Deus, é a vibração de Deus. Não há como duvidar disso, meus irmãos. E perguntar para aqueles ETs isso, porque provavelmente ele queria saber se eles eram cristãos, ou muçulmanos, ou shintoístas, tá? Ele não estava fazendo uma pergunta realmente filosófica, ele estava fazendo uma pergunta assim, um pouco mais sectária, né? Mas a resposta que veio era essa, né? O princípio de correspondência que nós acabamos de ver, o ser humano é a imagem do universo, é um holograma do universo. Quando Blavatsky começou a ensinar o sistema setenário na teosofia, os sábios hindus chegaram para ele e falaram assim: melhor você não ensinar isso. Ensina só os 5, só não ensina os 7 não. Porque se ensinar os 7, a pessoa descobre tudo. Porque os 7 chakras do ser humano estão em correspondência com os 7 planetas sagrados, as 7 consciências perante o trono de Deus. Se a pessoa se conscientizar dos 7 centros que ela tem, ela descobriu a chave da perfeição. O problema é que o ser humano não vem com manual de instrução, e se viesse, provavelmente a gente não leria, né? Porque a maior parte das pessoas compra um aparelho e já vai ligando na tomada, liga tal. Para que eu vou ler 100 páginas de instruções, né? O ser humano devia ser um calhamaços assim de instruções, né? Mas nós somos, cada ser humano, meus irmãos, é o próprio universo que está se reproduzindo.
Então o que está em cima é igual ao que está embaixo. Há correspondência. E aí as leis ocultas, vibração, tudo está vibrando. Nós estamos vibrando, essas cadeiras estão vibrando, a internet está vibrando, está nos conectando uns com os outros, né? O que é isso, meus irmãos? Senão a vibração contínua, não há repouso absoluto no universo. Há, sim, a vibração. A polaridade também é outra coisa que não dá para escapar. Tudo é positivo ou negativo, ou é ativo e inativo, ou é masculino ou feminino. Não há, inclusive o princípio do gênero aqui embaixo se confunde muito com a polaridade, porque o gênero tem a ver muito com a criação das formas, né? Apesar de Blavatsky fazer uma profecia, né, muito séria, né, o nosso irmão Ivan da loja São Paulo, ele queria escrever um livro que ele queria pôr o nome de Profecias Teosóficas. E aí eu falei, você vai ter um bocado de coisa. Só que aí ele me apresentou um livro que eram profecias do Nostradamus. Eu falei, então põe esse livro, Profecias de Nostradamus, que é o que mais tem por aí, né? Porque as profecias teosóficas não são essas. Por exemplo, essa que eu estou dizendo agora, Blavatsky fez uma profecia que quando chegar na 7ª raça, o ser humano vai ser andrógeno. E que o ser humano vai ter 2 colunas vertebrais. Essa é a previsão que ela faz da biologia do ser humano. E que cada ser humano vai ter os 2 sexos. Porque isso é o que era no começo, era assim. Porque a reprodução inicial no planeta era por divisão. O próprio ser se dividia celularmente, como as células fazem até hoje, ou como o DNA faz até hoje. O DNA ele corta no meio, se separa e depois ele se recompõe e vira um outro ser. Então a divisão dos sexos, segundo o ocultismo que aconteceu há 18 milhões de anos atrás, ela vai voltar para o seu início, porque é por polaridade, né? por vibração, por ritmo, né? Também, quer dizer, os ciclos que se sucedem visam exatamente isso, que as coisas se reproduzam dentro de ciclos. Então, se começou com os sexos, era um único sexo, se dividiu, ele irá retornar a um único sexo. Isso é uma profecia que vai, né, demorar muito para chegar a acontecer. Blavatsky também fez outras profecias que os teosofistas não dão muito valor, mas que foram muito sérias. Por exemplo, ela dizia que antes de se descobrirem, por exemplo, Machu Picchu, Blavatsky dizia que no Peru haviam cidades sagradas que continham tesouros, principalmente tesouros espirituais. E aí, quando na década de 30 descobriram Machu Picchu, confirmou uma das profecias de Blavatsky, porque ela foi visitar aquela região lá, né? E causa e efeito, meus irmãos, é outro bloco primordial do universo, ou seja, de que tudo que tem uma causa provoca um efeito e retorna para a própria pessoa, para aquele que o causa. Vira aí, Jorge. Então isso é uma coisa que a gente precisa estudar. Então quando a gente chega nessas imagens, meus irmãos, muito simbólicas, né? Outro assunto que era primordial e teosófico no Egito, que merece muito estudo, é o princípio da morte, meus irmãos. A religião egípcia fazia da morte a coisa mais importante, por incrível que pareça, da vida. Porque nós perguntamos o seguinte: será que há vida após a morte? Os egípcios perguntavam diferente, eles perguntavam se há vida antes da morte. Porque eles não consideravam isso que nós estamos tendo aqui de vida. Isso aqui é um encapsulamento
é podemos dizer assim, um engarrafamento do espírito no corpo. Então nós estamos assim tendo uma experiência dessa limitação. Segundo a teosofia, a literatura teosófica, para cada ano que a gente passa aqui na Terra, a gente vive de 20 a 30 em outros mundos. Quanto mais avançada a pessoa, mais ela vive lá nos outros mundos e menos aqui na matéria. As encarnações ficam mais passadas uma entre as outras. Vira aí, querido. Então a morte para os egípcios, meus irmãos, não era o fim, mas sim era a transformação. E a transformação a gente pode passar por ela todos os dias, todos os instantes. Nós estamos nos transformando, nós estamos morrendo, né? Jesus falou isso das mais diversas formas, né? Nas suas parábolas e tudo mais, né? São Francisco falou isso, é morrendo que você nasce para a vida eterna, né? Jesus falou, se a semente não morrer, não vai surgir a árvore, né? Então a transformação, ela é algo importantíssimo. Aí tem o famoso deus Anubis, né? Segurando ali o mesmo símbolo aqui que está no símbolo da sociedade teosófica, o Ankh, a cruz da vida eterna, né? Estão ali preparando uma pessoa para fazer o percurso no pós-morte, né? Porque o cachorro é interessante. Por que eles colocaram o Anubis, o chacal, né? Tem muitas interpretações para isso. Mas o cão, meus amigos, o cachorro, ele está muito ligado com o baixo astral. Provavelmente é por isso que o cachorro é tão amigo do ser humano, porque nós não somos realmente umas pessoas muito... A gente tem aquela amizade assim, meio aquela fidelidade canina que os cães têm com a gente, é porque eles se apegam muito com o baixo astral da nossa aura. E os egípcios perceberam isso e criaram essa figura, né, que muitos têm medo, né, do Anubis, né? Até a ópera lá do Verdi, a Aida, né? Se vocês não viram a Aida, então eu vou contar o fim da ópera, que aí vocês não precisam nem ir, né? Porque morre todo mundo sepultado lá num sarcófago. A última montagem que eu vi aí, vinha aquela imagem gigante de Anubis e aquelas pessoas morriam lá dentro do sarcófago, que quando morria o faraó, os serviçais do faraó tinham que ir para dentro do sarcófago para ser enterrado com ele. Vejam só que destino cruel esse, né? Então o Anubis, aquela imagem do Anubis sendo colocada ali, né? E isso tudo, meus irmãos, vira aí, querido. Vejam ele lá preparando o fulano, né? No sarcófago, né? É óbvio que isso é muito artístico, mas a vida após a morte, meus irmãos, é um dos temas que a teosofia mais estuda, né? As peripécias que a gente vai ter que fazer. Então, quando se descobrem essas maravilhosas máscaras mortuárias, né? Luxuosas, todas, né? Formadas no ouro, né? As pessoas ficam impressionadas, mas por que esse Fausto, essa coisa toda? É justamente para lembrar, meus irmãos, de quão efêmera é essa vida aqui. Porque ninguém jamais levou esse tesouro lá para o outro mundo, né? Vira aí, querido. Então é esse Fausto, né? Absurdo, né? Que se fosse pelo valor de mercado do ouro, aí teria muitos e muitos milhões de dólar. Mas só que o ouro, meus irmãos, está ligado pela simbologia com o sol, que é a nossa fonte. O nosso espírito veio do sol, por isso que ele simbolicamente colocava o corpo da pessoa ali com todo aquele ouro em cima, para representar que uma pessoa evoluída espiritualmente ia morrer, não ia ficar perdido no submundo lá com o cachorrão lá do Anubis,
mas ia diretamente para o sol. E é esse o verdadeiro significado, meus irmãos, da crucifixão. Não é morrer pregado numa cruz, sofrendo, com o pessoal jogando coisa em você, enfiando espada em você. Morrer na cruz significa ascender até o sol. Jesus provavelmente passou isso no Egito. Ele passou pela osirificação, que era o ritual mais sagrado do Egito, que era o fulano era transportado lá para dentro daquela pirâmide, ele era untado com óleo, um óleo de oliveira, ou sei lá o que óleo que era, e era entalado como se fosse uma múmia. Aí vocês podem imaginar o que é, quando a gente já passa o óleo, a gente já sente uma certa queimação. Vocês imaginam passar óleo no corpo de uma pessoa toda e colocar em talas, né, enfaixar a pessoa toda, levar lá para dentro da câmara do rei, deitar o fulano dentro daquele sarcófago e falar: agora você vai ficar aí 3 dias. Aquele óleo, meus irmãos, fazia com que a pessoa tivesse uma projeção astral praticamente instantânea, porque a função do óleo, nesse caso, é justamente isso, é descolar o corpo físico do etérico, do astral. A pessoa saía viajando no submundo. É por isso que se diz que Jesus morreu e baixou aos infernos, porque obviamente que você tem que passar ali no baixo astral. Mas depois de 3 dias, né, 3 dias ou 1 dia e meio, sei lá, esses 3 dias aí é meio simbólico, né? Quando a pessoa volta daquela trip lá, daquela viagem, e ela reencarna no próprio corpo, e aquele iniciado é retirado né? Que o Napoleão fez um buraco lá na pirâmide, né? Mas era tirado pela porta principal da pirâmide, e a pessoa reencontrava o sol da manhã, e milhares de pessoas com bandeiras, com flâmulas comemorando, porque o Egito tinha ganho um novo iniciado, alguém que teria nascido de novo. Como Jesus falou ali com os judeus: olha, vocês têm que nascer de novo. Aí o judeu muito espertinho, né, o Nicodemos, né, falou com ele: mas como é que eu faço para nascer de novo? Eu volto para a barriga da minha mãe e nasço de novo? Ele falou: vocês não são judeus, não são rabinos, vocês não sabem do que eu estou falando, então eu estou falando no deserto aqui. Quando Jesus disse: vinde a mim as criancinhas, não eram as crianças, mas sim os iniciados, aqueles que passaram por esses mistérios, passaram por essas transformações. Então, se a gente aprende alguma coisa no Egito, meus irmãos, é que a gente tem que buscar esses mistérios, essa transformação, essa renovação, não a morte física, a morte da renovação espiritual. É isso que a gente deve ter como espírito realmente do Egito, né? Porque nós não temos tempo para falar, né? Acho que está no final aí já, foi a última, mas teremos uma terceira conferência que aí eu pretendo trazer para vocês, meus irmãos, as maravilhosas obras egípcias que a Sociedade Teosófica produziu, principalmente Luz no Caminho, que foi feita quando Madame Blavatsky morou durante 6 meses na casa de Mabel Collins, né? Aliás, fazia uma bagunça danada lá, porque ela ficava até as 4, 5 horas da manhã conversando, fumando um charuto, muita gente perguntando para ela um monte de coisa. Só que Blavatsky iniciou Mabel Collins na tradição egípcia. E num belo dia, Mabel Collins, que era escritora, né, já tinha feito já os seus 30, 40 romances, sentiu uma vontade terrível de escrever, como se ela realmente estivesse num processo mediúnico, e ela diz que recebeu então um mestre egípcio e escreveu a obra chamada Luz no Caminho, o livro que é para os eleitos, segundo a primeira frase do livro. E porque e é um livro que é cheio de contradições, de máximas ali,
porque ele visa que a pessoa passe por um processo muito profundo. E outras coisas do Jofer Hodgson, do seu mestre egípcio, nós pretendemos fechar esse raciocínio em 3 palestras, né? E agradeço a paciência de vocês, né? De me ouvir. Se ainda der para responder alguma pergunta, nós vamos devolver a palavra para o presidente da loja, né? Está aberto, meus irmãos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Peguei a palavra, mas estou devolvendo, certo? Não fiquei com ela para mim, certo? Esse silêncio pode se traduzir que todos ficaram maravilhados com a sua palestra. Ficaram inebriados. Realmente ninguém quer fazer pergunta. Não tem nenhuma pergunta daquela. Quantos blocos tem na pirâmide? Essa parte de engenharia aí. Você que pesquisou muita pirâmide. O que a gente pode se dizer é que não se passa nem uma lâmina entre as pedras. As pedras, sei lá, de 10 toneladas cada uma, praticamente, de granito. É impressionante aquela construção, né? Não é fácil.